Olá a todos e a todas, eu sou a professora Bruna, professora de Sociologia, e a minha missão com vocês a partir de agora é trabalhar alguns temas relacionados à ciência política. Bom, as ciências sociais elas se dividem em três grandes áreas, a sociologia, a antropologia e a nossa, a ciência política. Bom, para a gente começar a ter uma noção do que é essa ciência, do que se trata, do que ela aborda, né? Que bicho é esse? A gente chega primeiro na origem. Eu achei por bem começar por um autor, um filósofo alemão chamado Max Weber, que muito bem soube nos explicar, né? E desenvolveu grandes teorias importantes para a gente conceber a noção de política, seja a macropolítica, aquela que é feita a nível nacional, né, dos estados nacionais, seja a política no interior de uma organização empresarial, seja a política que é feita dentro de uma escola, dentro de uma casa. Bom, o Weber ele soube interpretar essas relações e ele nos trouxe alguns conceitos muito importantes para a gente conhecer, né, e entender melhor a política. Bom, ele vai dizer para a gente que o principal, o objeto central de estudo da ciência política é o poder. Ou seja, são as relações de poder que vão orientar a disputa política. São as relações de poder, a luta pelo poder, né, que vão orientar as relações políticas. Então, ele traz pra gente, vou passar meu slide, ele traz pra gente, esse é o nosso autor, ele traz pra gente alguns conceitos muito importantes para que a gente consiga entender a política na sua origem, não só na teoria, mas também que a gente consiga fazer associações entre o que está escrito na teoria e o que a gente vive na prática na nossa vida cotidiana. Antes da gente começar a falar sobre os conceitos do Weber, é importante ressaltar que eu pretendo trazer para vocês, sempre que eu trouxer algum conceito novo, alguma matéria, alguma disciplina nova, diferentes abordagens, né? Sempre procurar os principais autores que retrataram aquele tema, para que a gente consiga, no final das contas, ter uma reflexão e uma visão mais ampla daquilo que a gente está tentando compreender. Nesse caso, nessa aula de hoje, o autor que a gente vai trabalhar é o Weber. Nas próximas aulas, a gente vai tentar conhecer o conceito de poder de acordo com outros autores. Então, vamos lá. Bom, o Weber ele vai dizer que o poder é o seguinte: poder é a capacidade que uma pessoa tem ou que uma instituição tem de impor a sua vontade à vontade do outro. Beleza? Esse poder ele pode ser concretizado de inúmeras formas. De formas manipuladoras ou de formas violentas. De qualquer forma, quando uma pessoa faz com que a outra haja conforme a sua vontade, está ali sendo exercida uma relação de poder. Mas existem diferentes tipos de poder, e é isso que o Weber traz para a gente na sua obra, Os Três Tipos Puros de Dominação Legítima. Ele traz esses dois conceitos, poder e dominação. Conceitos que a gente tende a perceber que são conceitos semelhantes, mas ele vai explicar para a gente que existe uma grande diferença. Isso porque, se o poder é a capacidade que uma pessoa tem de impor obediência a outra pessoa, a dominação é a capacidade que uma pessoa tem de impor obediência a outra pessoa e fazer com que essa pessoa queira obedecer. Não só impor o poder, ordenar, mas encontrar obediência, encontrar consenso. E é aí que está o principal ponto da teoria dele sobre o poder. Ele vai dizer que, naturalmente, nós tendemos a agir conforme as nossas próprias vontades. E é o óbvio, não é? A gente naturalmente vai querer abrir mão de uma coisa que a gente quer muito para fazer a vontade de outra pessoa. Não, isso não combina, né, com a personalidade de ninguém.
Naturalmente, nós perseguimos ao longo da nossa vida os nossos instintos, as nossas vontades, os nossos desejos, a concretização dos nossos prazeres. E a gente não é natural nosso ceder as nossas vontades para fazer a vontade do outro. Bom, mas o Weber vai dizer que existem pelo menos 3 motivos que nos fazem deixar de lado aquilo que a gente quer fazer e fazer a vontade do outro. Existem 3 coisas que nos movimentam, que nos conduzem. E ele vai chamar isso dos 3 tipos puros de dominação legítima. Ele vai dizer que a dominação é o que legitima o poder. Que o poder pelo poder, uma simples ameaça de violência, por exemplo, é muito frágil, pode se dissuadir com muita facilidade. Se você controla uma pessoa apenas pela ameaça de violência ou apenas pela intimidação, muito provavelmente essa dominação vai durar muito pouco tempo. Esse poder vai durar muito pouco tempo, porque a pessoa vai perceber, ela vai querer sair fora, se mandar, ela vai tentar de todas as formas se livrar desse poder. Mas se a pessoa convence a outra, ou se o dominador, aquele que está exercendo o poder, convence a outra de que é melhor obedecer, aí sim a relação é legitimada, a relação entre quem exerce o poder e quem obedece. E aí sim a gente não tem mais só poder pelo poder, a gente tem uma relação de dominação. E é aí que o Weber vai dizer que só tem 3 motivos que nos fazem obedecer. O primeiro deles é um tipo de dominação que está ligado às nossas relações afetivas, que está ligada à tradição. A segunda forma de dominação, ele vai dizer que está ligada a relações de confiança e de admiração. E a terceira, ele vai dizer que está ligada a relações burocráticas, relações institucionais. Já está aí no nosso slide. A gente vai falar agora sobre o primeiro tipo puro de dominação legítima do Weber, a dominação tradicional. A dominação tradicional, ela é baseada naquele tipo de relação em que as pessoas tendem a agir de uma determinada forma, ainda que não seja a preferência delas, porque sempre foi feito desse jeito. Porque elas entendem que é um costume ser feito dessa forma, então elas vão lá e seguem dessa forma. Muitas vezes sem perceber que elas estão sendo dominadas, elas estão seguindo as tradições. Como, por exemplo, um jovem que ganha um castigo, recebe um castigo dos pais, e aí ele cumpre o seu castigo. Pode acontecer diferente, mas eu estou dando um exemplo, tá, gente? Então vamos ser criativos, vamos imaginar que ele obedeceu. Ele vai obedecer porque ele reconhece nos pais uma autoridade que tem o direito de castigá-lo. Bom, ele reconhece isso nos pais porque é tradicional na nossa cultura que os pais ou que os responsáveis têm a tutela dos filhos, têm o direito de agir sobre a vida dos filhos. Então ele reconhece que ele está obedecendo porque todos obedeceram, às vezes os irmãos que vieram antes dele obedeceram, os pais obedeceram aos avós e assim sucessivamente. E é assim que sempre foi feito, é assim que deve ser feito, deve continuar sendo feito. Outro tipo de exemplo pode ser, por exemplo, quando a gente se veste, quando a gente escolhe a nossa roupa para frequentar um determinado lugar. A gente pode imaginar, por exemplo, algum templo religioso, de qualquer religião. A gente vai lá e escolhe uma roupa adequada para usar naquele determinado cenário. Quando a gente faz isso, pode ser que a gente não tenha naturalmente a vontade de escolher aquele traje, mas a gente sabe que naquele lugar é necessário se enquadrar dentro de uma determinada forma de se vestir. Espera-se que seja assim, porque sempre foi assim. Quando a gente faz isso, mesmo sem perceber, a gente está obedecendo a uma dominação tradicional. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vou passar o slide, só um minutinho. O segundo tipo de dominação que o Weber vai dizer pra gente, que ele vai explicar, ou seja, o segundo motivo que faz com que nós deixemos de lado a nossa vontade para cumprir a vontade de outra pessoa, é a dominação carismática. E a dominação carismática não tem a ver com costumes e tradições, não. Geralmente ela está ligada à figura de uma pessoa, de um líder carismático. E outra coisa,
Quando a gente fala líder carismático, a gente não está falando de um líder bonzinho, caridoso, simpático, porque a palavra carismática confunde, né? Não é uma pessoa simpática. Quando o Weber fala carisma, ele está se referindo tão somente à capacidade de falar muito bem, a capacidade de oratória, de gogó, de lábia, de se expressar muito bem e de, através das palavras, conseguir convencer as pessoas de determinadas coisas. Isso é carisma. Então, quando ele fala sobre dominação carismática, ele está se referindo a pessoas que têm grande capacidade de convencimento e que, por conta dessa capacidade de liderar, de falar muito bem, de convencer, elas conseguem trazer para si inúmeros seguidores, pessoas que vão fazer as coisas em nome dela, pessoas que vão seguir a sua liderança, pessoas que vão admirá-la, pessoas que vão confiar nessa liderança carismática. Bom, só para a título de exemplo, de que eu tinha acabado de falar, de que o carisma não está ligado à simpatia, a gente pode mencionar que um dos maiores líderes carismáticos da história foi o Adolf Hitler, né? Aquele líder nazista alemão que fez coisas terríveis. Bom, ele foi um líder carismático na medida em que ele foi capaz de convencer tantas pessoas a fazer coisas terríveis em nome daquilo que ele ensinava para as pessoas, daquilo que ele pregava, daquilo que ele defendia. Bom, ele conseguiu fazer isso através do convencimento. Provavelmente as pessoas, se não tivessem passado por aquele tipo de dominação, aquele carisma, aquela persuasão dele, não agiriam do jeito que agiram, não obedeceriam, cumpririam aquelas regras, aquelas normas que ele exigia das pessoas. Como elas passaram por uma dominação carismática, elas acreditavam que ele era um líder, que ele tinha características superiores, que ele tinha capacidade de desenvolver melhor aquele país, que ele era a melhor pessoa para conduzir aquele país e que tudo que ele dissesse tinha razão, estava certo. Quando as pessoas acreditam que existe um líder que tem de fato essas características, elas tendem a obedecer, elas tendem a apoiar. E esse aí é um líder carismático nato. Mas o carisma também pode ser usado para causas boas. A gente tem na nossa história, no mundo e no Brasil, inúmeros exemplos de líderes carismáticos. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Martin Luther King foi um líder carismático que, através do seu discurso, da sua oratória, conseguiu convencer milhares de pessoas a lutar por uma causa super positiva. O carisma nem sempre é usado para o mal, tá, gente? O carisma é simplesmente a capacidade de liderar e de fazer com que as pessoas ajam de acordo com a vontade do dominador, tá bom? Então, esse foi o segundo tipo de dominação. O terceiro, vou passar meu slide aqui. O terceiro tipo de dominação que o Weber vai dizer, ou seja, o terceiro motivo que é capaz de fazer com que nós deixemos de cumprir a nossa vontade para cumprir a vontade de uma outra pessoa ou de alguma instituição, é a dominação racional legal. No próprio nome ela já diz, é uma dominação baseada numa legislação, em leis, né? E na racionalidade também. Nesse tipo de dominação, o Weber vai dizer pra gente que as pessoas que estão sendo dominadas, elas reconhecem em quem está dominando, que geralmente é o Estado, o país, geralmente é a chefia da empresa, né? A administração, a gerência. As pessoas reconhecem nela a autoridade para dominar, para ditar regras, né? Dar ordens. E as pessoas também entendem, né? Elas raciocinam e elas entendem que para elas é menos prejudicial obedecer do que desobedecer. Então a gente entende, né, que esse tipo de dominação é uma dominação característica dos estados modernos, de um estado burocrático, né, de uma administração muito subdividida, burocrática, como o estado em que a gente vive, que existem inúmeras organizações que regulamentam né, as esferas, todas as esferas que organizam o nosso país. Esse tipo de dominação é característico desse Estado moderno, né? Então, quando a gente fala de uma dominação racional legal, o Weber está dizendo,
mais ou menos, que a pessoa ela pode não concordar com alguma regra, mas ela entende que é melhor para ela obedecer do que não obedecer, que ela vai ter menos prejuízo. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar na nossa Constituição, a gente entende que a nossa Constituição Federal, a Carta Magna, né, que rege as leis no Brasil, é o nosso documento máximo que todos precisam obedecer. Se a gente for parar para ler a nossa Constituição de 88, pedacinho por pedacinho, pode ser que a gente não concorde com algumas coisas. Pode ser que a gente pense, puxa vida, já passou tanto tempo, acho que eu não concordo com esse capítulo aqui, eu acho que podia ter sido atualizado, eu acho que não condiz mais com a nossa realidade. Mas mesmo não concordando com alguma parte ou com tudo, não importa, a gente tende a obedecer. Por quê? Porque a gente entende que o Estado é aquele que possui o monopólio da violência legítima dentro do seu território, né? Outro conceito do Weber, que depois a gente vai trabalhar melhor, e que o Estado é aquele que possui a dominação racional, legal, sobre as pessoas. Então a gente entende que não obedecendo à Constituição, seja em qualquer parte que for, a gente vai ter mais prejuízo do que se obedecer. A gente se contraria, deixa de fazer o que a gente gostaria de fazer e agir como a gente gostaria de agir para seguir uma regra. Quando a gente está fazendo isso, a gente está obedecendo, a gente entende que está obedecendo, mas a gente muitas vezes não para pensar que a gente está sendo dominado. Mais ou menos, por exemplo, também, quando a gente chega todo início de ano e precisa pagar o IPVA do carro. Quando a gente faz isso, é um exemplo muito simples de dominação racional legal. Nós estamos sendo dominados à medida em que a gente não concorda com o valor daqueles tributos, a gente pode até não concordar em pagar aqueles tributos, vai prejudicar o orçamento, vai prejudicar as contas familiares, mas a gente entende que se a gente deixar de pagar esse PVA, mais para frente a gente pode ter um prejuízo muito maior, a gente pode ter o carro apreendido, a gente pode sofrer multa, ter que pagar pontos sofrer pontos na carteira, a gente pode ter o carro apreendido e ficar lá no pátio, ter que pagar o aluguel do pátio, ou seja, o prejuízo vai ser maior, né? A gente vai ter que desembolsar mais dinheiro do que se fosse pagar o IPVA. Então todo mundo, né, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, quando chega no início de ano, contrariados, ainda que contrariados, vão lá e pagam o IPVA do carro. Quando a gente faz isso, a gente está sofrendo uma dominação racional legal. Ela é baseada em legislação, em leis, e ela é baseada na racionalidade. A gente racionalizou, a gente pensou que é melhor fazer isso do que não fazer. E aí, mesmo que não seja da nossa vontade, dos nossos instintos, a gente vai lá e faz. Bom, esses foram os 3 tipos puros de dominação legítima do Max Weber. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que os exemplos tenham ficado, né, simples para vocês entenderem. Até a nossa próxima aula, a gente vai continuar falando sobre poder, mas com outro autor, tá bom? Um abraço para vocês.